Porque, diferentemente dos colaboradores que não são gestores, o líder ele se encontra em uma zona muito turbulenta, uma zona muito delicada. Essa zona ele está entre o líder dele ou entre os líderes dele ou dela e está entre os colaboradores. Percebe? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ensino gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando o Rômulo Frota e hoje nós vamos abordar o que o gestor ou a gestora podem fazer se estiverem realmente estressados com o time. Aqui eu vou trazer o que é a live de hoje. Eu vou trazer estratégias para a gente monitorar, para a gente avaliar o que a gente pode fazer em uma situação como, por exemplo, a gestora ou o gestor está em um nível de estresse já bem elevado e está para explodir ali, está como aquele desenho do vulcão, aquele desenho animado onde o personagem, quando estava para explodir, ficava ali com a imagem de um vulcão. Lembra? Quem lembra disso? Quem é dessa época? Quando nós gestores, nós líderes se a gente chegar a um nível de estresse com o time, obviamente isso vai atrapalhar a produtividade, porque vai atrapalhar o engajamento, porque vai atrapalhar a comunicação, vai atrapalhar a conexão, a abordagem que a gente vai ter para se comunicar com o time e, obviamente, isso é algo que a gente precisa administrar, que a gente precisa gerenciar. Então, ainda dá tempo de você compartilhar. Se você não estiver assistindo agora ao vivo, se for no gravado, compartilha com outros líderes que possam estar estressados com o time. Eu sei que isso é realmente, infelizmente, é comum. Muitos gestores realmente, em muitos momentos, têm um nível de estresse bem alto com relação ao time, se estressam com o time. A gente vai avaliar, vai fazer algumas reflexões a respeito disso, quais possíveis motivos e as estratégias, as consequências disso, o que a gente pode fazer para contornar essa situação, porque, obviamente, se a gente fizer isso, a gente vai comprometer a produtividade e se tem uma coisa que nós líderes não queremos comprometer, é, obviamente, a produtividade. Mas, para não comprometer a produtividade, a gente precisa antes não comprometer o engajamento. Então, esse tema está bem interligado com o engajamento e a produtividade. E vamos chegando que a gente vai iniciar esse tema que é realmente muito importante para muitos gestores, muitas gestoras. Eu sei porque eu escuto muitos relatos a respeito disso, de amigos gestores, também dos meus mentorados, que é uma situação que realmente precisa ser resolvida, ser administrada. E a gente vai avaliar o porquê que isso causa muitas vezes uma certa culpa nos gestores. Em alguns gestores causa uma culpa e em outros gestores causam um sentimento fortalecem esse sentimento de realmente achar que o time não está querendo ajudar. E quando a gente acha isso do time, a gente alimenta uma relação que ela não gera produtividade e se gera, não é uma produtividade sustentável. E a gente vai avaliar isso. Mas primeiro, queria que a gente conversasse sobre o estresse. O que é o estresse? Esse estresse é realmente ruim? Porque a gente sempre, quando fala em estresse, a gente já associa o estresse a algo ruim. A gente precisa primeiro entender que, é claro, no passado a gente associava, no passado não, no presente ainda, a gente associa o estresse logo a doenças cardíacas, a elevação do cortisol, a pressão, eleva a pressão, aumenta o índice de gordura corporal, tudo isso o estresse proporciona e a gente, por causa disso, a gente já o coloca ali numa zona de ser vilão. O estresse é um vilão, é coisa ruim, ninguém pode se estressar, vamos evitar o estresse a todo custo. Existe aí uma propaganda realmente exagerada de evitar o estresse a todo custo. É claro que é uma propaganda que vende, ou muitas vezes é porque vende e outras vezes é porque falta realmente o conhecimento. Então, como sempre, vou trazer aqui os fundamentos da neurociência comportamental, principalmente com relação a esse tema, e vou te acalmar com relação ao estresse, porque o estresse ele não é
necessariamente um vilão. É claro que níveis elevados de estresse vão trazer realmente prejuízos para a gente, mas o estresse, o nosso organismo precisa de estresse, nós precisamos de estresse. Se a gente não se estressasse, se o nosso corpo não atingisse níveis de estresse, a gente não estaria aqui, porque faz parte da evolução, em determinados momentos, o nosso corpo ter que passar por uma zona de estresse, até por uma questão de sobrevivência. Vinha um predador, por exemplo, chegava perto da gente, ativava ali as regiões da amígdala e a gente já levava um nível de estresse, liberava o cortisol, noradrenalina e a gente já fugia para não ser devorado por um predador. Então esse nível de estresse realmente nos salvou de muitos perigos, nossos antepassados, e é essa adaptabilidade que faz com que o estresse seja necessário para a gente. Olha só, claro, dependendo do nível, mas a gente vai já tratar sobre isso. Mas vamos imaginar quando a gente vai para a academia, fazer uma atividade física. Ou então quando tem gente que não gosta de academia, tem gente que prefere correr, fazer caminhada, tem gente que prefere nadar ou fazer artes marciais, mas enfim, vamos aqui para a caminhada, que é o mais comum, acredito, para a maioria das pessoas. Quando você está fazendo caminhada, você está estressando o seu corpo, você está estressando a musculatura das suas pernas, você está estressando ali as articulações, mas é necessário que aconteça isso para que você realize aqueles movimentos. Então, olha como o estresse é necessário. E a gente vê que nesse caso é o estresse que está proporcionando saúde. Porque eu lembro até esses dias, meu filho estava perguntando, o Rafael estava perguntando, a gente comprou um peixe beta Splendis, não sei se você, quando era criança, fazia isso. Geralmente a maioria eram os homens que faziam isso, pegavam o peixe beta, a gente comprava o peixe beta e quando chegava em casa a gente colocava um espelho para ele se olhar em frente do espelho, a gente dizia que ele estava armado, ficava bonito, as barbatanas ficavam com uma coloração mais bonita, a cauda também abria, então ficava bem mais bonito. E a gente fazia isso sempre quando era criança. E esses dias a gente comprou um para eles, para o Rafael e para a Luna, faz uns meses já, na verdade, e a gente bota o espelho do lado. E o Rafael, a gente passou muito tempo sem colocar esse espelho. É um espelho pequeno, meio sob medida, não tive tempo de comprar, enfim, não priorizei isso, não tive tempo, não priorizei isso. E até que depois de um tempão, eu comprei o espelho e coloquei lá para o peixe beta se armar. Acontece que, como ele não se movimentou durante todo esse tempo, só para ir pegar comida e aquela nadadazinha básica ali no aquário, as guelras dele lá, não sei como é o nome, a cauda, as barbatanas, ficaram como se fosse comida, um pouco comida, como se não tivesse se desenvolvido. E o Rafael perguntou, mas por que ele está assim? Aí eu disse, olha, porque ele precisaria estar realmente em movimento, estar de frente para o espelho. E ele perguntou o porquê. E eu disse, todos os seres vivos precisam de movimento, todos eles precisam de movimento. O gato precisa correr, o cachorro também, o rato precisa se movimentar, os peixes precisam se movimentar. Se não se movimentar, se não houver movimento, o ser vivo adoece. Ele até perguntou, ele tem umas sacadas muito rápidas, ele perguntou, e as plantas? O que é que as plantas fazem? Elas não se movimentam. Aí eu fui explicar da fotossíntese, que também é um tipo de movimentação, que exige energia por parte das plantas, elas geram um nível de estresse, enfim. Mas foi um lance interessante porque deu para avaliar realmente, naquele momento, deu para ensinar para ele que todos nós precisamos de movimento. E quanto mais movimento a gente tiver, claro, de forma sustentável, mais saudável a gente tem. E o estresse faz parte desse movimento, porque, como eu disse aqui no exemplo da caminhada, a gente estressa o nosso corpo para fazer essa atividade física que proporciona muita saúde para a gente. Olha que interessante, para você ver que nem sempre o estresse é um vilão. Quando você vai, por exemplo, para a academia, se você for fazer musculação, ali quando você está fazendo os exercícios, você está estressando o seu corpo, você está estressando a sua musculatura. E em níveis, dependendo do seu objetivo lá, você estressa até um determinado limite, até o limite máximo que você puder. Mas esse estresse também é um estresse que proporciona saúde. Olha aí, mais um exemplo de estresse que proporciona saúde.
quando a gente está praticando atividade física relacionada a artes marciais, por exemplo. No meu caso, gosto de jiu-jitsu, já treinei muito tempo jiu-jitsu e espero retornar o mais breve, mas enfim, quando a gente está no jiu-jitsu ali tem algumas situações que a gente realmente despende muita energia, energia de explosão, é desgastante, é estressante naquele momento, mas também é algo que proporciona muita saúde, tanto física como mental. Então, veja que o estresse não é necessariamente esse vilão e que a gente realmente precisa do estresse até por uma questão de adaptabilidade de saúde. E existe até um conceito, eu estou tratando aqui, tenha calma que eu vou tratar do momento do estresse como algo que pode ser prejudicial. Se acalme, ainda dá tempo, inclusive, de você compartilhar com outros gestores que estão estressados com o time. Aproveita e manda aí, compartilha com eles. Mas voltando, existe até um conceito chamado estresse positivo. Olha que coisa fantástica, isso que você vai ouvir agora. Presta muito bem atenção, isso é um conceito que traz uma realidade poderosa para a gente, porque dá para a gente ressignificar muita coisa. Esse conceito é o estresse positivo. Foi feita uma pesquisa com milhares de pessoas nos Estados Unidos e detectaram que as pessoas que consideravam o estresse como algo negativo, como algo desgastante, e eram pessoas que faziam atividades similares. Ou seja, vamos resumir aqui para ficar fácil o entendimento, pessoas que faziam as mesmas coisas, dividiram em 2 grupos, e o grupo das pessoas que faziam a mesma coisa do outro grupo, mas que consideravam a atividade, o trabalho que elas faziam algo muito estressante, e esse estressante, obviamente, leia-se algo que era negativamente estressante, essas pessoas tiveram uma incidência muito maior, nesse grupo teve uma incidência muito maior de doenças cardíacas, enquanto no outro grupo, que considerava aquele estresse como algo normal, algo natural, ou algo que era necessário para que a pessoa atingisse um determinado objetivo. Por exemplo, suponhamos que estava fazendo um programa, suponhamos que eram programadores de tecnologia, da área de tecnologia, e um grupo que programava em uma linguagem, os 2 grupos na mesma linguagem, mas um dos grupos achava muito desgastante, muito estressante, negativamente estressante, escrever aquelas linhas de código, ou seja, o programa para que fosse executado determinada atividade. E o outro grupo considerava que estava estressado, realmente estava cansado com aquilo, mas considerava que aquilo era necessário para que o programa, o projeto que eles estavam desenvolvendo saísse o melhor possível. E desse grupo que acreditava que esse estresse era necessário, que era algo normal, natural, era inerente àquela atividade, àquele projeto, essas pessoas tiveram um índice muito menor de doenças cardíacas do que o outro. Então, veja como é interessante. Por exemplo, eu vou trazer um outro exemplo. Imagine que você trabalha, vamos botar uma carga horária aqui bem leve, vamos supor que você trabalhe 6 horas por dia em um ambiente que você considera altamente estressor. E as variáveis, os motivos são os mais variados possíveis. Vai ter gente que poderia considerar esse ambiente estressor em razão da natureza do que a pessoa fazia, não gostava, não sentia identidade com aquilo, não via propósito nem sentido naquilo. Ou então um ambiente em que tinham pessoas ali que provocavam nela um nível elevado de estresse. E isso é muito já tranquilo, a gente já sabe que existe realmente isso. Pessoas que são tóxicas, né? Vamos usar a expressão que estava na moda aí até alguns meses atrás, e realmente há essa questão de pessoas que jogam uma determinada, não vamos dizer toxicidade, mas um determinado nível de estresse elevado e desnecessário. Porque, como a gente vai ver aqui, o estresse desnecessário ele causa alguns prejuízos. Mas vamos voltar. Então, imagina esse grupo que trabalha 6 horas em um determinado local, que é altamente estressor, por qualquer que seja o motivo, e imagina uma outra pessoa que trabalha 12 horas por dia
E calma que você deve estar imaginando, mas quem trabalha 12 horas por dia? Olha, por exemplo, empreendedores, donos dos próprios negócios. Essas pessoas trabalham tranquilamente 12, tem empreendedor que trabalha 14 horas por dia e dependendo da natureza do que se faça e obviamente do retorno que vai estar tendo financeiro daquilo, essas pessoas não se estressam como essas pessoas que trabalhavam só 6 horas se estressariam. Olha que coisa interessante, faz sentido? Boa noite, Tereza, seja bem-vinda. Então, veja bem como é interessante essa questão do estresse positivo. Então, você sabendo disso agora, que existe esse roteiro do estresse positivo, que é como você considera aquele estresse, qual o grau de significado que aquele estresse traz para a sua vida. É um estresse que pode estar te fazendo mal ou é um estresse que você considera que é necessário para que você atinja determinado objetivo? Então, você modificar esses parâmetros, se você conseguir modificar o parâmetro que você tinha de um trabalho que você tinha, você considerava estressante no sentido negativo, e, obviamente, se você conseguir enxergar nesse trabalho algum motivo que faça com que você dê um significado que esse estresse é um veículo para você chegar em uma determinada situação que é favorável para você, isso vai te abalar muito menos. Inclusive porque, eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, mecanicamente falando, ele não sabe o que é real e o que é imaginado. Ou seja, para o nosso cérebro, mecanicamente falando, se você bebe um copo com água, se você bebe água num copo, estou bebendo esse copo aqui, ó, água nesse copo. Se eu fechar os olhos e imaginar que eu bebi esse copo, a água desse copo, para o cérebro é a mesma coisa, mecanicamente falando. As ligações químicas são as mesmas. Então, o nosso cérebro, isso já tem milhares de estudos, isso aí já tem algumas décadas que isso já é sabido, mas é uma informação que é poderosa e que nem todo mundo sabe, mas que é importantíssimo a gente saber. Então, o nosso cérebro não sabe mecanicamente o que é real e o que é imaginado, o que nós imaginamos. Inclusive, quando eu estava bebendo essa água, que eu vou beber de novo, se você está vendo eu beber essa água, o seu cérebro, não sei se você sabe, mas o seu cérebro também acionou as mesmas áreas como se você estivesse bebendo essa água. E a área envolvida nisso são os neurônios em espelho. Os neurônios de espelho fazem isso com a gente. E eles são, inclusive, os responsáveis principais pela questão da empatia. Porque quando está acontecendo algo com outra pessoa, mecanicamente no nosso cérebro ele interpreta como se aquilo tivesse acontecendo também com a gente. E esse experimento foi inicialmente feito com macacos e depois foi acidentalmente. Essa descoberta foi acidental, como muitas das grandes descobertas da ciência, e depois foram passar para os humanos e em um estudo mais avançado, colocavam eletrodos no cérebro, capacetes, enfim. E constataram que realmente os neurônios em espelho têm essa funcionalidade e eles são provavelmente os mais responsáveis pela questão da empatia. Mas enfim, então veja que nessa questão do estresse, se a gente ressignificar isso, utilizando agora dessa realidade que você já sabe a partir de agora, que você pode sobrepor esse estresse, sobrepor conceitualmente, porque o teu cérebro mecanicamente não sabe o que é real, o que é imaginário. Você pode, por exemplo, em um momento onde você está em um determinado nível de estresse, está desgastado, está chateado com alguma coisa, você pode sobrepor essa chateação pensando em uma determinada coisa. Inclusive, eu já fiz isso há um tempo atrás, sem ainda saber dessa questão, dessa sobreposição, dessa questão, dessa mecanicidade do cérebro, e realmente, olha, o efeito é bastante interessante. No meu caso, eu imaginava uma viagem que eu tinha feito, foi bastante interessante, foi uma das viagens que a gente fez, que nesse caso, que eu lembre que eu implementei isso, foi uma viagem que a gente fez para a Europa, que foi lindíssima, belíssima, fomos para a França e para a Itália, e foi uma viagem tão linda que eu passei realmente meses assim gravando os momentos,
recordando quando eu estava num momento de estresse no trabalho. Eu até comentei com amigos que estavam nessa viagem, olha, experimenta isso aqui que eu tenho experimentado. Quando você estiver estressado no trabalho, imagina um momento tal que você estava lá naquela nossa viagem e verifica se houve realmente uma mudança aí de contexto. E eles fizeram e houve realmente essa mudança de contexto. Isso foi antes de eu saber dessa questão, dessa mecanicidade do cérebro, mas é realmente muito interessante. Então, a gente pensar em uma coisa boa, um pensamento bom em um momento onde a gente está estressado, a gente vai dar uma ludibriada, vamos dizer assim, no cérebro. Não vai ser uma ludibriada, porque agora você sabe que tem esse mecanismo e você vai se auxiliar fazendo isso. É claro que dependendo do estresse, não tem como a gente fazer. Se for um estresse muito elevado, um rompante emocional, que a gente chama de sequestro da amígdala, que a gente não tem tanto controle racional assim, é claro que ali você não vai, naquele exato momento, ter como sobrepor isso, mas vai fazer isso, faça, Tereza, que é bem interessante, experimenta e depois você me diz como foi o funcionamento, tá? E outra coisa, Tereza, aproveitando o gancho, utiliza essa regrinha, como eu falei agora por último, tem momentos em que o estresse é tão elevado que a gente não tem como sobrepor com uma imagem, uma lembrança que foi alta astral. Mas aí você vai fazer o seguinte, a partir de agora, você vai ter esse conhecimento também que é muito poderoso, que é da regrinha dos 90 segundos. O que é essa regrinha dos 90 segundos exatamente? Eu não sei se você sabe, mas quando a gente está em um nível de estresse muito elevado, um estresse emocional, vamos dizer assim, porque tem vários níveis de estresse, como a gente está falando aqui. Tem o estresse quando a gente está fazendo atividade física e tem também o estresse que é em razão de algum acontecimento que nos mexeu ali emocionalmente, nos abalou emocionalmente. Então, quando a gente tem algo que nos abale emocionalmente, as regiões subcorticais do cérebro ali, voltadas para a região da amígdala, essa parte emocional, essa parte do cérebro, ela toma um controle muito maior do que o tradicional. Então, nesse momento, são liberados também vários hormônios, vários neurotransmissores do nosso corpo, como noradrenalina, como o cortisol, enfim. Então, nesse momento, a gente está, como a gente costuma dizer no ditado popular, a gente está de sangue quente. Então, esse sangue quente, ele dura, vou resumir aqui, ele dura em 90 segundos, mais ou menos, no nosso sangue, no nosso corpo. Porque depois desses 90 segundos, o efeito deles no nosso sangue já tem passado e nosso sangue está limpo, vamos dizer assim. Então, a gente não está mais com sangue quente. Então, se você conseguir, fizer um esforcinho aí, aguentar aí 90 segundos para dar uma resposta a uma determinada situação, pode ser que isso te ajude bastante. E a gente vai já dar um exemplo aqui em uma situação que você pode passar, uma situação real, em que você pode utilizar dessa regrinha. Quem de vocês aqui, Tereza, você é daquele tempo em que a sua mãe, o seu pai, a sua tia, enfim, falavam assim, tá com raiva, então coloca uma águazinha na boca aí, espera aí alguns segundos para depois você responder a pessoa. Tinha essa história? Então, conte até 10. Conte até 10 que você vai resolver melhor a situação. Não tinha essa história? Olha como a inteligência dos nossos antepassados era incrível, porque eles já sabiam desse mecanismo, eles já utilizavam esse mecanismo, mas eles não tinham a noção científica disso, mas hoje a gente vê que realmente isso é muito verdadeiro, porque esse tempinho que o seu tio, a sua mãe, os antepassados diziam para você botar a aguinha na boca ali e esperar um tempo para depois responder, ou então contar até 10, já era um tempo para que esses hormônios fossem perdendo ali a influência deles no nosso corpo, para que a região emocional do nosso cérebro também fosse deixando de dominar tanto ali as regiões subcorticais, para que o nosso racional pudesse administrar a situação melhor. Olha que coisa interessante. Tereza, inclusive, mande um abraço para sua tia, mande um grande abraço para ela. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer então?
dadas as circunstâncias, dados os conceitos que eu falei para vocês, dados esses veículos que eu trouxe, porque uma coisa é você ter um veículo, mas agora a gente precisa saber dirigir para pegar esse veículo e levar para algum lugar. Ou então imagina um carro que você tem que está sem gasolina e um carro que não é elétrico ainda. Então um carro que está sem gasolina, você precisa colocar a gasolina para ir para um outro local. Então já botamos a gasolina no carro, agora a gente vai ter que ligar o carro, vai ter que ligar o veículo para chegar no nosso destino, que é saber o que é que a gente vai fazer com essas informações. Se você, gestor ou gestora, estiver estressadíssimo já com seu time, e obviamente esse conceito que eu estou trazendo aqui não é só para gestores, serve para quem não é gestor também, mas como você sabe, o meu objetivo aqui é contribuir a ajudar gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times, e trazendo aqui para isso conceitos da neurociência comportamental, também da programação neurolinguística, mas principalmente pelos fundamentos da poderosíssima neurociência comportamental. Então, o que é que a gente vai fazer? Olha, eu recomendo que primeiro, Tereza, eu recomendo que primeiro você avalie o que é que te levou a chegar em um nível de estresse alto com o seu time. Se você está estressado com o time, porque uma coisa é você estar estressado ou estressada. Isso é uma coisa que qualquer um de nós inevitavelmente vai estar, e teremos muitos momentos de estresse na vida. A não ser que a gente morra antes disso, e eu espero que, se você está me assistindo aqui agora, eu espero que você dure muitos anos, tenha longos e felizes momentos na sua vida. Então, espero que você tenha uma vida longa. E se você tiver uma vida longa, você vai ter muitos momentos de estresse. Então, o estresse vai ser normal, natural. Todos nós nos estressaremos. Mas tem os níveis de estresse, tem o mecanismozinho do estresse positivo, o conceito que eu trouxe para você agora, tem a sobreposição de pensamentos também, dependendo da situação, já dá para você utilizar, só relembrando aqui para você não esquecer. Mas nesse caso específico em que o gestor está estressado com o time, você precisa, gestor ou gestora, primeiro avaliar o que foi que fez, qual foi o caminho que você seguiu para chegar nesse nível de estresse com o seu time, nesse nível de você estar estressado com o time. Veja que é uma questão bem específica, bem direcionada, porque não é, o tema da live hoje não é o que o gestor deve fazer se ele estiver estressado, não é isso. O tema de hoje da live é o que o gestor precisa fazer se ele estiver estressado ou estressada com o seu time. Então já é algo bem específico que você realmente precisa, em primeiro plano, avaliar depois que você teve esses conhecimentos, que agora é a hora da ação que você precisa fazer para contornar toda essa situação com base no que eu te falei antes, nos conceitos que eu te trouxe, nos exemplos. Você precisa avaliar qual foi o caminho, qual foi a rota que você trilhou para chegar nesse momento de estresse com seu time. Ou qual foi a rota que o time levou para que fizesse que você estivesse estressado com seu time. Ou o que foi que faltou o time fazer para que você estivesse estressado com ele. Ou o que foi que o time fez que realmente lhe atingiu e pode ter elevado o seu nível de estresse com o time. Ou quais foram as variáveis, quaisquer outras variáveis, seja um projeto que não foi bem desempenhado por fatores externos ou internos, que pode acontecer, obviamente. Tem situações que nós não podemos controlar, a gente não controla. Um projeto seu que estava aí com um time super bem sucedido, já estava perto da conclusão e aconteceu algo que fez com que você e o seu time retornasse do início para aquele projeto. Então, enfim, várias coisas podem acontecer para que esse nível de estresse seu com o seu time pudesse acontecer. Agora, eu já acompanhei alguns episódios de gestores que
traçaram uma rota com o time que não foi monitorada, não foi gerenciada. E os motivos são variados e a gente não pode dizer que foi algo que foi influenciado pelo líder, foi influenciado pelo time, porque inclusive, na verdade, só um olhar mais específico, mais próximo, vai ter como a gente saber o que foi que houve. E esse o que foi que houve não é para culpar. Ah, foi você do time, foi você membro do time que fez isso. Na verdade, é para solucionar. É foco na solução e não no problema. O problema surgiu, vamos focar na solução. Qual é a solução? Pode ser que seja uma conversa, uma informação que estava faltando, um feedback, olha, eu não gostei disso e daquilo e tal. Pode ser também o desligamento do membro do time, óbvio que pode ser também. Uma coisa é o problema e outra é a solução. Então, não vamos focar no problema. Ah, isso aqui aconteceu, você fez isso e tal. Fica remoendo. Não, a gente tem que focar na solução. Qual é a solução que pode ser dada para a gente resolver aquela situação? Porque, veja bem, se você ficar remoendo, focando só no problema, você, gestora ou gestor, você líder, vai se desgastar desnecessariamente. Você vai se estressar desnecessariamente e ainda pode gerar um desengajamento que pode posteriormente alimentar, retornar esse teu estresse ou então aumentar o teu estresse. Então, veja o cuidado que eu quero que você tenha consigo mesmo e esse recurso é para que você tenha esse cuidado, porque veja bem, eu tenho um carinho e uma atenção e um cuidado especial com os líderes, com as gestoras e com os gestores. Por quê? Porque, diferentemente dos colaboradores que não são gestores, o líder ele se encontra em uma zona muito turbulenta, uma zona muito delicada. Qual é essa zona? Essa zona ele está entre o líder dele ou entre os líderes dele ou dela e está entre os colaboradores. Percebe isso? Faz sentido? Ou seja, se você líder não se monitorar, você vai proporcionar um estresse com o seu time e um estresse, um relacionamento de estresse com o seu líder, com o seu gestor. Então, olha como é uma zona delicada. Por isso que eu tenho tanta atenção, tanto cuidado com você, gestora ou gestor, porque você está em uma zona muito delicada. Você está entre o seu time e o seu líder ou a sua líder. Então, você precisa realmente de um gerenciamento, de um autogerenciamento maior do que se você fosse colaborador sem ter um cargo de gestão. Então, você está em uma situação que você tem um time para gerenciar e tem um gestor que lhe gerencia e que você precisa também performar para ele. Ou seja, você precisa performar como líder para o seu time e você precisa performar como colaborador para o seu líder. Então você está numa zona muito delicada e por isso que eu tenho realmente esse cuidado, essa cautela, inclusive porque eu tenho uma experiência de 20 anos de gestão e eu sei como é que a gente muitas vezes fica em uma situação delicada, dependendo inclusive do gestor que você tenha em determinado momento e do time que você tenha também em determinado momento e de como você esteja também em determinado momento. Então, vamos lá, dada essa situação delicada, vamos trazer aqui algumas estratégias para que você resolva essa situação, administre essa situação. A primeira eu já disse que é você avaliar o que foi qual foi o caminho traçado, trilhado, qual foi o caminho trilhado e por quem. Qual foi o caminho trilhado e por quem? Foi por você? Foi pelo time? Foi por todo mundo? Qual foi o caminho que foi percorrido para que você estivesse agora, nesse momento, estressado com o seu time? Esse é um ponto. O outro ponto é traçar as estratégias para que o seu time saiba que isso está lhe desgastando, que você está estressado ou estressada com isso. Ele precisa saber. O time precisa saber o que é que está te desgastando. E olha, eu já fiz isso e isso é muito saudável, porque muitas vezes o time não percebe que está te desgastando. E às vezes até percebe, mas acredita que você aguenta mais. Nós, seres humanos, somos assim, nós somos
o nosso mecanismo de sociabilização é assim, a gente vai testando uns aos outros. E a gente faz isso desde criança. Lembra quando você era criança, que você ficava pedindo aquele bombonzinho à sua mãe, aquela bala, e ela dava 1, 2, você queria 10, 20, e você vai testando, se ela der mais uma, você pede mais, e assim vai. Até ela dizer, não, não dou mais, aí você dá aquela chorada, e se ela ficar com dó de você, ela dá mais. Aí você já sabe que agora você pode chorar bastante, que ela vai te dar bastante. E se ela disser não, não adianta, e fechar ali mesmo, aí você já sabe que não adianta pedir mais, você não vai fazer mais não vai chorar mais desnecessariamente. Nós somos muito sábios desde criança. Acontece que ao longo do tempo, as convivências, enfim, as poluições mentais vão fazendo com que a gente vá deixando esses aspectos aí, essa sabedoria de lado. Mas enfim, então às vezes acontece de o seu time até perceber que você está estressado com ele, mas pode ser que ele interprete que não, está estressado, mas está no nível administrável e aguenta mais, isso aqui é o ônus do cargo, é assim mesmo, é normal. Então você precisa chegar, dependendo do momento que você esteja, e dizer, não, ó, chegou no meu limite realmente, eu queria que a gente revisse isso. E eu sei que você pode até estar preocupado em achar que aí o time vai me dar mais motivos para eu ficar estressado. Olha, a experiência que eu tive em alguns momentos é que é o contrário. Quando você dá esse feedback, quando você demonstra para o time que, olha, isso está desgastando, isso não está bem, eu não estou gostando disso, realmente está elevando o meu estresse, e você pode até utilizar mais a continuação desse argumento, que é verdadeiro e conecta muito, que é, olha, eu vou me estressar mais se a gente estiver desse jeito, se continuar assim, e eu me estressando mais, inevitavelmente esse estresse vai chegar até vocês. Então, eu não quero que esse estresse chegue até vocês, então vamos fazer esse relacionamento de time aí sustentável para que isso não aconteça mais. É muito salutar, não se preocupe com isso, acredita no que eu estou te dizendo. Isso, inclusive, conecta, isso faz parte dos fundamentos também do que eu estou te trazendo da neurociência comportamental, porque em razão dos neurônios espelho, na medida que você está falando, você está se conectando, a pessoa está ouvindo, está interpretando, e você está sendo sincero ou sincera, e eles estão realmente percebendo isso, então há ali uma interligação, inclusive porque o nosso cérebro é social. O nosso cérebro não foi construído para viver sozinho, ele foi construído realmente para se integrar. E ele se integra realmente, a gente se integra com outras pessoas com muita facilidade. Agora a gente tem que fazer realmente a nossa parte. Então seja sincera ou seja sincero para o time. Olha, isso aqui está desagradável para mim, eu estou estressado ou estressada já chegando no nível que eu não quero ultrapassar, então eu queria que a gente realmente revisse isso daqui para não causar desconforto para ninguém, nem para mim mais, nem para vocês, para a gente ficar num esquema aqui de produtividade que seja legal para todo mundo. Experimenta que isso é muito poderoso. E você vai conseguir também fazer com que o time se engaje mais. Porque no momento que você faz isso, como eu te disse, vai haver uma conexão maior, o time vai estar mais engajado. A tendência é, logo após esse episódio, se você fizer da forma correta, o time ficar mais engajado. E você vai até achar bastante interessante. Faz aí e depois me conta. E outra coisa, se você estiver bastante estressado ou estressada e surgir uma situação ali em que o time demande alguma coisa de você naquele momento e você está ali naquele nível que você não vai conseguir responder sem explodir, você utiliza aquela regrinha dos 90 segundos que eu te falei. E você pode até estar me perguntando, mas se for o meu gestor, for o meu líder ou a minha líder que está demandando de mim ali uma informação com urgência e foi em um determinado momento em que eu já estava com um nível altamente estressado com o time, e aí é um ponto que a gente vai trabalhar e tal, para administrar, para ver o que foi que houve, para monitorar isso e fazer uma prevenção, tá? Mas suponhamos que foi um episódio como esse. Eu estou estressadíssimo ou estressadíssima aqui com o time e meu gestor, a minha gestora está aqui demandando e, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que responder e eu estou aqui para explodir, mas eu vou ter que responder, vou ter que atender o telefone e dizer o que foi que houve, tal, essa demanda. Olha, não faz isso, não faz isso. Mas, Rômulo, você pode até estar pensando aí, Rômulo, mas
ele ou ela é muito ansioso ou muito ansiosa e eu preciso responder. Cara, não faz, não responde. Inventa uma história aí, diz que tá com dor de barriga, sei lá, inventa uma história, vou beber água, ou o telefone caiu, quebrou não sei o quê. Espera pelo menos 90 segundos. Olha, 90 segundos para o ansioso é uma eternidade. 5 segundos para o ansioso é uma eternidade. Então, ele ou ela, se o seu líder ou a sua líder for ansioso ou ansiosa, meu amigo, não interessa se é 5 segundos, 10 segundos, 1 hora, ele vai estar ansioso do mesmo jeito. Então, esses 90 segundos, ele não vai morrer por causa disso, nem ela. Seja criativo e espere esses 90 segundos aí para você poder atender essa ligação, porque você pode não passar a informação de uma forma correta, você pode tratar de uma forma que vai gerar uma desconexão entre você e o seu líder. E olha, assim como a gente precisa manter, e mais uma vez eu ressalto, como é delicada a tua situação, se você for gestor ou gestora, porque você precisa manter uma relação boa com o time, mas também uma relação boa com o seu gestor. E claro que nós não somos máquinas e vai ter momento que a gente não vai estar com aquela simpatia, a gente não vai estar a fim de bater papo com o time, e nem a gente vai estar a fim de bater papo com o gestor, mas inevitavelmente a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que bater papo. Imagina o teu líder pedindo para ter uma reunião contigo hoje e você chegar e dizer, não, hoje não dá porque eu estou sem saco de ter reunião hoje. Não dá. Então, nós somos adultos, a gente faz, não é o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. Então, nesse momento, a gente utiliza pelo menos das técnicas, dos recursos que estão ao nosso lado, principalmente esses da neurociência comportamental que eu te trago, para que a gente dê aquela reprogramada, para que nesse momento eu estou estressado, eu vou ter uma reunião ou com o meu time, caramba, o meu time hoje me estressou e eu vou ter uma reunião com ele. Se reprograma, utiliza essas ferramentas que eu te trouxe para que você vá o menos explosivo possível. Espero que tenha te ajudado. São recursos realmente poderosíssimos da neurociência comportamental que funcionam super bem. Espero que te ajude. Tenha uma boa noite e até o mais breve possível. Tchau, tchau.